Como já adiantamos ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ao STF a lista com pedidos de inquéritos contra dezenas de políticos com e sem foro privilegiado. Janot pediu o fim do sigilo da lista, considerando a necessidade de promover a transparência e garantir o interesse público. Mas o relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, ainda não avaliou a solicitação. Alguns nomes, porém, já vazaram, né, Vera Magalhães? Já. Entre os alvos estão, só para rapidamente a gente passar alguns nomes: o ex-presidente Lula e Dilma, sem foro privilegiado; os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira; os ministros do Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Aloysio Nunes, Gilberto Kassab e Bruno Araújo; os senadores Romero Jucá, José Serra, Renan, Edson Lobão e Aécio Neves; e os ex-ministros petistas, Guido Mantega e Antônio Palocci, também sem foro privilegiado. E a lista também aí tem 10 governadores, mas os nomes ainda continuam sob sigilo. Eu começo com você, Vera. Os nomes já eram esperados, esses nomes? Algum surpreendeu? Que análise você faz todos dessa lista? Todos esses, ninguém teve acesso à lista ainda, né? Bom que se diga. Então, todos os nomes, ou são fontes que estão vazando, eu mesma falei com algumas que vazaram alguns nomes, e outras é uma dedução óbvia, a partir do que a gente já sabia de vazamentos aí das delações da Odebrecht. Então, esses nomes todos já eram figurinhas esperadas, né? E alguns vão ser figurinhas repetidas no álbum, vão estar em mais de um procedimento. Senadores da República deve haver mais, além desses que você citou, Patrick. Governadores são pelo menos 10, e eu conversei com uma fonte ontem, publiquei até na minha coluna do Estadão de hoje, o governador Geraldo Alckmin foi citado em algum momento, e o nome dele está na lista dos que tiveram a sua competência declinada para o STJ. O que significa isso? Os governadores são de competência do STJ, é lá que eles têm o foro deles. Todos os que foram citados de alguma maneira foram remetidos pelo Janot para o STJ. Não se sabe se terão aberto de imediato o inquérito ou se ele está solicitando alguma providência preliminar, alguma diligência a mais, alguma coleta de provas anterior à abertura do inquérito, ou se esses 10 governadores todos já serão pedidos de abertura de inquérito, tá? Isso ainda falta ser esclarecido. Com relação ao ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, o que eu apurei, eles vão ter tanto procedimentos novos quanto vão ter documentos remetidos para as ações em que já são investigados. O ex-presidente Lula já é réu em 5 ações, Dilma Rousseff ainda não é ré, mas já é investigada em outras ações. Então, esses documentos vão tanto subsidiar ações que já existem, quanto suscitar novos procedimentos, novos inquéritos contra os 2 ex-presidentes. Vai você agora, Andreasa. Ao contrário da primeira lista de Janot, que tinha como base as delações do Alberto Youssef e do Paulo Roberto Costa, essa é muito mais complexa. E a gente pode imaginar a quantidade de desdobramentos decorrentes dela, né? São as delações de 77 executivos da Odebrecht. Eu estou dizendo isso para, infelizmente, propor um certo pessimismo, no sentido de que não tenhamos expectativas apressadas sobre o andamento disso. A primeira lista do Janot ainda se arrasta. São poucas as denúncias aceitas com origem lá atrás. É importante também lembrar para o ouvinte e para quem nos assiste na internet o trâmite disso agora. Está entregue ao Supremo, ao Fachin, o pedido de abertura de inquérito. O Fachin vai receber, examinar, aceitar, remeter para onde tem que ser remetido em termos de instâncias. E aí, uma vez que ele aceite, as investigações começam. Ao final dessas investigações, somente ao final, e não dá para definir tempo, são investigações feitas pela Procuradoria-Geral da República, do senhor Janot, que não é o homem mais rápido do mundo, e pela Polícia Federal, para verificar se aquilo que está proposto no inquérito se verifica, apurar se há base para lá na frente propor aí sim a denúncia. Proposta a denúncia adiante, proposta ao Supremo, uma vez que o Supremo acolha novamente o processo de acolhimento, acolha essa denúncia, aí sim esses elementos se tornam réus. E só então, portanto, por exemplo, os ministros do Michel Temer, segundo o critério que ele estabeleceu, terão de deixar
de vez o cargo. Quando anteriormente a denúncia for aceita, ou melhor, a denúncia for entregue, eles saem temporariamente. Então, minha gente, vai demorar. E você, Marcelo Madureira, essa segunda lista aí é muito mais bombástica do que a primeira, né? Não, olha só, a análise dos meus colegas foi brilhante. O que eu quero sugerir é uma outra abordagem, uma abordagem um pouco diferente do ponto de vista da sociedade. Né? A sociedade agora vai tomar conhecimento dos nomes e das questões em que as pessoas estão envolvidas. Por isso que eu acho que a transparência nada melhor do que a luz do sol para deixar claro todas as situações em que as pessoas indiciadas, enfim, investigadas estão envolvidas. Porque além de todos esses trâmites legais que têm que ser obedecidos, todo esse procedimento, essa processualística, tem que se considerar, e talvez seja o mais importante, é o julgamento da sociedade. É o que a sociedade vai achar, o que a sociedade vai dizer, se essas pessoas devem ou não continuar na vida pública. E observar o que essas pessoas, hoje, muitas com mandatos, hoje muitas no Poder Legislativo, inclusive no Executivo, o que elas vão propor como, digamos assim, concertação para esse grande imbróglio em que elas meteram o país. Né? Eu já ouvi hoje, quero crer que é boato, que já se propôs, né, a Delton Dallagnol, lá em Curitiba, a aprovação de todas as medidas anticorrupção, desde que ele, Delton Dallagnol, apoiasse uma anistia ampla, geral e restrita para todos os políticos, ou seja, invalidar toda a Operação Lava Jato. Eu custo a crer, primeiro, que haja uma cabecinha capaz de propor uma ideia de jirico dessa. Mas no Brasil tudo é possível. Segundo lugar, é impossível, mesmo que o Deltan Dallagnol aceitasse uma proposta tão esdrúxula, a sociedade brasileira, o conjunto da sociedade, jamais aceitaria um tipo de acordo dessa natureza. Bom, agora deixo com você, Patrick, para continuar. Não, vamos continuar nesse tema. Aliás, Vera, a lista do Janot atinge em cheio a cúpula do governo Temer, né? Os ministros Padilha, o Moreira, o Aloysio, o Kassab, o Bruno Araújo, enfim, são alvos de pedidos de inquérito, né? Essa lista, Vera, pelo que você vem apurando, vem conversando com muitas fontes, pode paralisar o governo, atrapalhar o avanço, por exemplo, das reformas? A gente fala da Previdência, trabalhista, você acha que isso pode ter algum impacto? Hoje o ministro Henrique Meirelles falou que não, que a lista do Janot não vai atrapalhar as reformas, é um puro sonho, pura utopia dele, vai atrapalhar sim. Por algumas semanas, não tenha dúvida que o Congresso só vai discutir esse tipo de medida que o Madureira falou e que a gente vai discutir aqui no terceiro bloco, é o nosso tema do terceiro bloco, essa discussão aí sobre reforma política, que tem também essas medidas aí para tentar escamotear as punições, tentar achar uma concertação que atenda a todos, e as reformas vão ficar em banho-maria até que os políticos saibam, primeiro, tudo que tem em relação a cada um deles ali. Segundo, como eles podem arrumar um jeitinho de sobreviver politicamente. E isso tem data para acontecer, porque qualquer medida, qualquer modificação tem que ser aprovada até dia 2 de outubro deste ano. Então, eles vão correr com isso e as reformas vão, sim, ser sacrificadas nesse panteão aí. Quanto ao governo, o critério do Temer meio cai por terra diante dessa coisa devastadora que atinge de uma vez 5 ministros. Você pode até manter o critério e manter as pessoas, mas elas vão ficar como zumbis ali à espera da decisão do Supremo sobre elas. Não é razoável que 5 ministros citados numa delação dessa monta continuem ministros como se nada tivesse acontecido. Diga, Andreasa. Não, nós vamos falar sobre a reforma política adiante, e é um tema muito importante, mas na origem do pleito por essa reforma política oportunista está o principal caldo das delações, que é o Caixa 2. Há desdobramento sobre a leitura do Caixa 2 nos pedidos de inquérito do Janot. A coisa é muito complexa e é algo que a gente precisa enfrentar. E está claro que ele, e eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer.
há claramente colocada para o debate a distinção que se quer propor e que está na base do que a gente vai discutir adiante, que é, eu até fiz um esqueminha aqui, caixa 2 do bem, tá? Que seria aquele feito, portanto, doação não declarada, mas usada integralmente na campanha eleitoral. Nesse caso, o crime é eleitoral e, portanto, a pena é mais branda. É isso que todos os políticos querem para si, todos os citados. Do outro lado, há o caixa 1 ou o caixa 2 do mal. Tá? São aqueles, no caso do caixa 1, doação declarada. No caso do caixa 2, obviamente, doação não declarada, usadas para fins de corrupção, inclusive para pagamento de propina. Aí, nesse caso, incorre-se em crimes já tipificados. Por exemplo, aqueles abrangidos pelo crime contra o sistema financeiro. Por exemplo, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. É nesse pé que a discussão se constrói agora. Na tentativa de fugir, digamos, desse caixa 1 ou 2 do mal e se abrigar no caixa 2 do bem. É isso que fundamenta o debate agora, que é um debate oportunista, dos políticos pensando exclusivamente em si para sobreviver e aí sim, com base nisso, reformar o sistema eleitoral. E você, Madu, como é que você vê essa questão do caixa 2 do bem, como o Andreasa colocou aí? Pois é. Na minha opinião, esse negócio de caixa 2 do bem é puro sofisma, né? Para mim, caixa 2 é caixa 2, é crime, né? Assim como lavar dinheiro de doação de campanha no caixa 1 do partido é crime, é grave. Você não tem como verificar a origem desse dinheiro, né? A origem dele, qual é, se é legal, enfim. Mas a coisa no espírito, seja uma origem do bem ou do mal, caixa 2 é crime. É uma... Tem de tratar a uma representante, né? Uma pessoa que é candidata a uma função pública, ela não pode usar desse tipo de expediente em momento nenhum, nem antes nem depois do mandato. Isso é o bom senso que diz. Então, o que eu acho, a sensação que eu tenho é que hoje o parlamento, o Congresso, parece um Titanic depois que bateu no iceberg. À medida que vai afundando, o pânico vai aumentando. À medida que o pânico vai aumentando, as proposições mais absurdas vão aparecendo. Os caras começam a se segurar, né, a um pedaço de concreto achando que aquilo vai flutuar. Porque, mais uma vez, eu vou repetir, os políticos não estão levando em consideração a opinião pública brasileira. A opinião pública brasileira hoje, principalmente as classes médias, ela está muito mobilizada, né? Ela passa por grandes dificuldades, ela está com paciência zero com os políticos. Nenhum partido político brasileiro hoje representa nenhum segmento da sociedade brasileira. Os políticos hoje só representam a eles mesmos, de todos os partidos, sem exceção. Eles estão no mato sem cachorro, eles estão afundando no Titanic. Ô Vera, aproveitando exatamente isso que o Madureira está falando, você acha que, por exemplo, isso deve potencializar um pouquinho essas manifestações do dia 26? Eu acho que sim, mas antes eu queria falar um pouco dessa coisa de caixa 2, caixa 2 do bem e do mal. Eu acho que a gente devia fazer um pacto, já que está todo mundo falando em pacto aqui no caixa 2, aqui no 3 em 1, de abolir essa história de caixa 2 do bem e do mal. E eu tenho certeza, pelo que eu conversei com vários procuradores que são muito próximos do procurador-geral Rodrigo Janot, que ele não chega nem perto de ser condescendente ou anistiar algum caixa 2. Pelo contrário, pessoal, o que ele está fazendo nesses pedidos é apontar as condutas. Em cada um dos fatos, dos 83 fatos que ele vai abrir no Supremo, ele vai apontar exatamente as condutas, justamente para evitar que os políticos lancem mão desse super trunfo de que só praticaram caixa 2. Então, quando a doação foi associada ao que ele vai chamar, e aí é o termo que ele vai usar, tá? Não tem nada de caixa 2 do bem e do mal. Eu vi que a Folha de São Paulo fez uma matéria falando desse negócio. Não existe isso nas petições do Janot.
acompanhou, tá? Ele vai dizer o seguinte... Claro que não. Isso é a compreensão popular. Mas... Claro, eu tô dizendo só sobre a compreensão, inclusive, dos políticos. Você, não é nossa, né? É que eu vi que a Folha fez uma matéria que tem isso no título. Então era achar que o procurador vai querer blindar as pessoas. Não é isso. O que ele vai dizer é o seguinte, ele vai usar a seguinte expressão nas petições, pelo que me disseram: obtenção de vantagens indevidas. Qualquer doação que tiver associada à obtenção de vantagens indevidas vai estar associada a outros crimes, e não só Caixa 2. Vai estar lá corrupção, vai estar lá lavagem, vai estar lá ocultação de patrimônio, vai estar tudo isso. Então, eu acho que ele está fazendo é o contrário. Ele vai ser muito explícito na imputação das condutas para evitar que os políticos tentem essa brincadeirinha de dizer que tudo não passou de Caixa 2. Ô Vera, pessoal, vamos continuar nesse tema. Aliás, Patrick. Oi, Andreasa, vai lá. Só falar sobre isso, porque é exatamente isso que a Vera disse. Agora, o desafio, uma vez que o Fachin aceite, abra os inquéritos, né? O desafio do Ministério Público vai ser esmiuçar realmente, para acabar com essa armadilha do Caixa 2 do bem e do mal, esmiuçar na sua investigação junto com a Polícia Federal e apontar a natureza ilícita, criminosa de cada uma das modalidades de Caixa 2. Porque nós estamos falando aqui de tudo de situações que são criminosas, são ilícitos, ou eleitorais, ou contra o sistema financeiro, mas que, para prosperarem como ação penal, precisam ser muito bem tipificados. Porque também há no Congresso, e há quem defenda isso juridicamente, uma brecha para que o Caixa 2 seja apresentado como um crime novo, ainda não tipificado. Então, o trabalho do Ministério Público agora precisa ser muito detalhado, muito detalhista, para esmiuçar a natureza, o uso, uma vez que se recebeu esse dinheiro em Caixa 2 ou Caixa 1, qual foi o uso, tentar tipificar isso ao máximo possível para que se enquadre no Código Penal, ou pode-se achar uma pena, lamentar, mas enfim, também existe crime eleitoral que seja crime eleitoral, mas que os crimes fiquem claramente definidos. É disso claramente que eu estou falando. Eu não acho que existe Caixa 2 do bem, mas é aquilo que se quer fazer prosperar e é aquilo que fundamentará a proposta oportunista de reforma política que vem aí. Os procuradores dizem que os depoimentos, que a gente vai ter acesso provavelmente se o sigilo cair, inclusive aos vídeos, porque eles não existem em transcrição de papel, eles existem apenas em vídeo, foram tomados e lavrados apenas em vídeo, porque era um volume muito grande que não daria conta de fazer a transcrição. A gente vai ver, segundo eles, os delatores da Odebrecht chamando as coisas pelos nomes que elas têm. Essa é uma aspa de um procurador para mim ontem, tá? Então, diz que tanto Emílio Odebrecht, quanto Marcelo Odebrecht, quanto os demais diretores, cada um ao seu estilo, segundo os procuradores, chamam as coisas pelos nomes que elas têm. Inclusive, o Emílio Odebrecht é mais explícito nas delações do que foi para o juiz Sérgio Moro, por uma razão muito simples. Quando depois, diante do Moro, o Emílio Odebrecht era testemunha de defesa do filho. A ele não interessava ir além do que pudesse ser uma forma de defender o filho numa ação na qual ele é réu. Na delação, ele não teve essa preocupação. Ele falou do Palocci, ele falou do Lula, ele falou da Dilma. O Emílio Odebrecht, nas palavras literais de um procurador, o depoimento dele é como uma lança. Ele mira um alvo e ele vai e dá o começo, meio e fim e atinge no centro do alvo. Então, vai ser muito importante a gente conhecer as delações, porque isso vai acabar jogando por terra algumas ilusões dos políticos. Uma delas é essa de poder deixar tudo barato na conta do Caixa 2. Acho que não vai ser possível. E a outra, só para terminar, Patrick, é essa coisa de que eles contam com o tempo. Eles querem contar com o tempo para 2018. E aí, eu acho que eles caem nisso que o Madureira falou. Eles vão ser julgados politicamente pela opinião pública, pela sociedade, nas urnas em 2018. Diga, Patrick. Não, que é isso, Vera, até para a gente ilustrar um pouquinho ainda nesse tema, os políticos já começaram a reagir, como você disse, eles contam um pouco com essa demora, né, nos processos para reduzir os efeitos da lista. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, também já retomou a discussão sobre a anistia do Caixa 2 que a gente vem discutindo aqui. A produção separou um trechinho do que o Rodrigo Maia disse agora há pouco. Coloca aí, Reginaldo, vamos lá. Se houver nome, sobrenome, endereço fixo da matéria, um pedido dos partidos políticos líderes, a gente não pode se negar a pautar nada. Não quer dizer que eu vá pautar. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ter mito de nenhum debate. Agora, da forma como se tentou ano passado, sem nome, sobrenome, endereço fixo, é difícil porque a sociedade fica sem saber o que é.
E vocês, claro, ficam sempre estimulando versões que às vezes podem ser verdadeiras, mas a maioria das vezes não é. Mas não é por quê? Porque se faz um debate que não é transparente. Marcelo Madureira, o Rodrigo Maia passou a bola para você. Como é que você viu a declaração? Olha, o Rodrigo Maia não é a pessoa mais indicada para falar de transparência, né? Principalmente de transparência, não falo de transparência de vestimenta, não. Eu falo de transparência de propósitos, né? O que eu estou vendo é que à medida que vai acontecendo, né, a lista do fim do mundo, né, a lista do apocalipse, como já se falava. Agora, a gente deu início a um processo, quer dizer, esse processo todo vai acontecendo, mas agora houve um catalisador, né? Essas delações, uma vez tornadas públicas e começam a virar processos, investigações e tudo mais, isso aí tende a acelerar o negócio todo e tende também que a classe política, aqueles que têm culpa no cartório, fiquem cada vez mais desnudados, né? Fiquem cada vez mais sem argumento frente à opinião pública. É o que a gente vê mais ou menos, por exemplo, com relação ao ex-presidente Lula, né? Você não vê em nenhum momento a defesa dele, nem o próprio Lula, vir com algum argumento, né, com alguma evidência, com alguma contraprova que possa nos convencer da inocência dele. E é a mesma coisa que acontece com os políticos. E eles vão buscando subterfúgios aonde podem, dentro ou fora do Congresso. Eu acho que isso cada vez mais vai deixar a nu a qualidade, né, da grande maioria da representação política no Brasil hoje, que é lamentável. Né? Vera, contradições. A citação do Maia na lista enfraquece a frente da presidência da Câmara? Enfraquece. Ele visivelmente, nas últimas semanas, Rodrigo Maia reforçou a assessoria dele e está passando por um media training, né? Você não vê mais o Bolinha, como diria o Madureira, ali dando aquelas declarações titubeantes no início do mandato dele. Você vê que cada dia ele dá uma declaração que tem um lead, né? Então, um dia ele fala em reforma com igualdade para homens e mulheres, ele fala que a justiça do trabalho é obsoleta, e hoje ele está dizendo esse negócio que a anistia ao Caixa 2 precisa ter nome, sobrenome e endereço. O que ele está fazendo, na verdade, é tirar o corpo dele fora, porque se essa história de anistia ao Caixa 2 tiver que ter nome, sobrenome e endereço, o nome vai ser Rodrigo, o sobrenome vai ser Maia, o endereço vai ser Presidência da Câmara, porque ele urdiu todas as outras vezes em que se tentou fazer reforma política e anistia ao Caixa 2 anônimo, ele estava por trás. A gente mostrou aqui no 3 em 1 reuniões no gabinete dele, presidente da Câmara, de madrugada, com deputados interessados nessa anistia que era anônima. Então, ele está falando isso agora só para não ficar exposto. Mas ele está, sim, apoiando isso desde sempre, e agora eles vão tentar com mais força, porque tem mais gente no barco. Diga, Andreasa. Aliás, ele sempre se anima quando o assunto é Rodrigo Maia, né, Andreasa? Vai você. Eu também fico animado. Eu acho que eu sou tão... Eu acho que eu sou tão claro no modo como eu me comunico, que eu me sinto obrigado a fazer um esclarecimento. Eu não acho que exista Caixa 2 do bem ou do mal, pessoal. Eu estou dizendo aqui, tentando explicar aquilo que está na ordem do dia em Brasília. É lá, em Brasília, que se tenta criar essa distinção, aproveitando a natureza diferente que existe mesmo. Mas natureza ilegal, pelo amor de Deus. Acho que eu sou claro o suficiente aqui. Ô Vera. Sobre o Rodrigo Maia, só um minuto. Eu tenho defendido ele nos últimos dias, né? A Vera falou, os leads dele muito bons, uma pauta boa, bateu na Justiça do Trabalho, ontem defendeu a igualdade entre homens e mulheres em todas as condições, inclusive na previdenciária, mas aí, quando surge essa lista, o nome dele está lá, a gente perde a credibilidade. Então fica difícil defender o Rodrigo Maia, a bravura dele. Ele está muito bem assessorado, a Vera tem razão. Vai, Madu. Vera, eu pergunto até para a Vera, como é que a gente pode acreditar numa reforma política feita por esses políticos
Quer dizer, existe alguma honestidade que não seja fazer uma reforma política em benefício próprio? Você acha que isso tem alguma condição, Vera, de passar, de ter passagem na sociedade? Eu acho que não. A gente vai falar disso depois de falar dos protestos lá no terceiro bloco, com mais vagar sobre o que eles estão pretendendo para essa reforma política, né? Ainda sobre a lista do Janot, eu acho importante a gente dizer que o Supremo vai ter de passar aí sim por uma reforma estrutural para encarar isso que eu chamei de um boi, uma sucuri que vai ter que engolir um boi e ficar digerindo ali aquele boi inteiro por meses. Gente, não tem estrutura para isso. Eles não têm estrutura nem para colocar nos servidores do Supremo o tamanho do negócio que o Janot mandou. Eles não têm condições técnicas para passar isso para os jornalistas. Então, há que se estruturar melhor e agora a ministra Carmen Lúcia tem de vir a público, a bola está com ela, para dizer quais condições materiais ela vai oferecer para o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, digerir essa sucuri. Ministra, ele vai precisar de mais auxiliares, isso é óbvio. A turma vai precisar se reunir mais vezes do que ela se reúne, em caráter extraordinário. A gente tem que saber em que dias o Supremo vai deliberar exclusivamente sobre a Lava Jato, porque é disso que se trata. Em Curitiba só funciona porque o juiz Sérgio Moro está exclusivo para a Lava Jato. Então está na hora do Supremo vir à sociedade e dizer, olha, nós vamos tratar as coisas excepcionais de forma excepcional. Nós vamos fazer este rito especial para tratar destes processos que são inadiáveis.